Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui novamente para mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre tomar a força da vida. O que é tomar a força da vida? É tomar aquilo que a vida nos proporciona, é encontrarmos fortes, felizes, né, com algo assim revigorante. Segundo Bert Helling, o precursor da constelação familiar, essa tomar a força da vida, tomar a vida em si, ela vem da nossa relação com os nossos pais. É a partir do momento que ele chama o tomar os pais, né? Concordar com os pais e nos alegrarmos com tudo que eles puderam nos dar. Não pela nossa expectativa, mas o simples ato de dar a vida em si já não haveria como pagar por isso, né? Já seria grande preciosidade, tomar a vida em si. E hoje eu trouxe aqui para vocês, vou fazer a leitura de um livro muito conhecido aí no meio das constelações familiares, que é o livro que se chama Onde Estão as Moedas? As Chaves dos Vínculos entre Pais e Filhos. Então esse livro aqui, ele nos traz uma reflexão muito forte, muito profunda do que seria, né, essas moedas, do que seria esse tomar os pais. Então, como cada pessoa interpreta esse tomar os pais, e eu vou lê-lo para vocês. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos dos seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que eram feitas, se ouro, prata, bronze ou talvez ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria, estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa dos seus pais. Quando ali chegou, olhou nos olhos e disse: "Na noite passada, vocês vieram até mim em sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas, também não sei de que material eram feitas, se eram de metal precioso ou não, não importa, porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer: obrigada, elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas serei capaz de seguir meu próprio caminho." Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente, sentiram que podia continuar dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram: "Você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. São para você." Então o filho também se sentiu grande e pleno, descobriu-se completo e rico e pôde em paz deixar a casa dos pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo. E diante dos seus olhos, um caminho claro e um horizonte promissor se abriram. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns o acompanhavam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores e até adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. E, ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, sentia-se como o caminho da sua vida. De vez em quando olhava para trás, para seus pais, e se lembrava com gratidão das moedas recebidas. E quando observava o transcurso da sua vida, olhava para os seus filhos
e se recordava de tudo que conquistara no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual, a imagem dos seus pais surgia e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles e que com êxito e com suas conquistas os honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. E então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que havia recebido as moedas. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que, cedo ou tarde, todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Viam seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Neste caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Não sabemos de que material eram feitas, se de ouro, prata, bronze ou ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas dos seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo, sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, remexendo-se agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa dos seus pais. Ao chegar, olhando-os de soslaio, disse: na noite passada vocês vieram até mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas. Também desconheço de que material eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas o suficientes. Não são as moedas de que necessito, nem que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem até mim através de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro e muito triste, e não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que podia dar ainda menos do que haviam dado àquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. E foi estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuoso e forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o pior tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficiente para aceitar a realidade como ela é, e os nossos pais como eles são. A falsa força que nos concedem a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítimas diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos, e que o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais.
já que apenas a dor genuína desperta a compaixão. Mas naquele dia, o indivíduo abandonou a casa dos seus pais, dizendo a si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. À medida que se afastava da casa dos pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo um tanto flutuante. Não podia se aperceber do seu peso real e sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, contemplava-o com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será essa pessoa que tem as moedas que mereço, das quais necessito que me correspondem? As moedas que não aceitei dos meus pais, porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente? Será essa pessoa que tem o que eu mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo permaneceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso e, sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse e lhe desse equilíbrio que ele não aceitara de seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas permanecesse a princípio inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que ele não havia aceitado dos seus pais. Que pena, disse, e então se queixou amargamente da sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desapontado, submetido a um tormento emocional, que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição, ainda que quisesse lhe dar tudo e amasse plenamente, pois a relação de casal é uma relação entre adultos, fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento da vida, esta pessoa teve um filho, e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então, tornou a perguntar: será que este filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem, aquelas que não aceitei dos meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável, e o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho. Um vínculo extraordinário, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, este indivíduo estava convencido de que o filho tinha as moedas de que necessitava e logo as daria. Mas o tempo passou e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter vida própria e pôr em prática seus propósitos de vidas independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria tornou-se persistente, imperiosa, avassaladora com a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia e lhe correspondiam. Sentindo-se mais vazio, órfão e desorientado do que nunca, entrou em crise, adoeceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou: socorro! Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. O que ele fez? Foi a um terapeuta.
O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profundamente e pausadamente para ele e disse: Eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos do seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejavam mudar, mas também que lhes custa dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e hábito. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhes cabem, quaisquer que sejam. Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente é o menino que continua vivendo em seu interior. Amava profundamente os pais e era leal a eles, ainda que o ardor das feridas e outras causas o impedissem de aceitar suas moedas. É que nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles. E quando não pôde acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor a tudo e a todos. Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou: não tenho as moedas, não sei onde estão e podemos trabalhar juntos para que você descubra onde estão e como pegá-las. Então, o terapeuta trabalhou com este indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva, tivera dificuldades de ver claramente. Só isso. O terapeuta o ajudou a afastar o foco e a regular seu olhar, a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida, uma maneira menos dependente dos desejos pessoais, do pequeno eu que sempre tenta nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta viu que havia chegado o momento de dizer, por fim e claramente, onde estavam as moedas. E nesse mesmo dia, como que por encanto, o paciente chegou com outra coloração de pele. As feições do seu rosto haviam se suavizado e disse: sei onde estão as moedas, continuam com meus pais. Primeiro soluçou, em seguida chorou abertamente. Depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito. Por fim. Então dirigiu-se novamente, como anos antes, à casa dos pais. Quando ali chegou, olhou nos olhos e disse: durante todos esses anos eu tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver e venho lhes dizer que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço para mim. São as moedas adequadas para que eu possa seguir adiante. Quero agradecer a vocês. Aceito-as com gosto, porque vêm de vocês e com elas posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então, os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer. E o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente, porque era capaz de aceitá-los. Os pais, sorridentes, o olharam com ternura e responderam: você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois elas lhes pertencem. Pode gastá-las como quiser. Você não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. Você pode ter uma vida plena. Então o filho também se sentiu grande e pleno. Percebeu completo e rico e pôde, por fim, deixar em paz a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes pisando intensamente o solo, seu corpo também assentado na terra e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho.
Perdera a força impetuosa que alimentava do ressentimento, do vitimismo, do excesso de conformismo. Agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava da sua vida, encontrou pessoas com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante durante um trecho, às vezes longo, às vezes curto, outras para sempre. Sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. Não ficou isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas sentia com aquele sim, era o caminho da sua vida. Um dia se aproximou da pessoa pela qual havia se apaixonado, crendo que ela tinha as moedas, e disse: durante muito tempo eu tive um problema de visão e agora eu enxergo claramente. Digo a você, sinto muito, esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas e sei que isso foi uma carga muito pesada para você e agora eu assumo. Tomo consciência e a libero. Assim, o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço, agora tenho as minhas próprias moedas. Em outro momento, foi até o seu filho e disse: você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora já peguei as minhas moedas dos meus pais. Então o filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito a ele e se sentiu livre para seguir seu próprio caminho e aceitar suas próprias moedas. Ao fim do seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma, acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem uma hora na vida, a hora de chegar, a hora de permanecer e de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: eu existo. E a outra metade é um declínio até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Gente, essa história, ela é uma história muito linda e conta para nós sobre o que seria se tomar os pais, sobre o vínculo, né, sobre de pegar dos pais aquilo que eles puderam nos proporcionar, sem expectativas infantis, né? Muitas vezes, quando a gente tem um problema no trabalho, com nossos chefes, com colega de trabalho, com o marido, com os filhos, muitas vezes nós estamos buscando as moedas, né, que deveriam vir dos pais nos lugares errados. Então a gente tem expectativa, muitas vezes, que aquelas pessoas vão nos oferecer as moedas, vão dar aquilo que a gente busca. Muitas vezes as pessoas buscam nos parceiros de trabalho, de convivência, aquilo que ela deveria buscar nos próprios pais. Então esse livro ele é muito autoexplicativo e ele fala sobre isso, sobre o caminho de tomar os pais, o caminho de ver a grandeza dos pais, com tudo que eles puderam fazer, da forma como foi. Não que foram perfeitos, né? Todos têm os seus problemas, são seres humanos, mas nos deram a vida e nós precisamos nos alegrar com isso, né? A vida é o que há de mais precioso e foi o suficiente que eles puderam fazer, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, tá? Muito obrigada a todos. Amor, meu marido tá aí, eu também te amo. Obrigada a todos aí. Espero que vocês tenham gostado desse livro aqui, que se chama Onde Estão as Moedas? As Chaves do Vínculo entre Pais e Filhos, de Joan Garriga Bacardi. É um excelente livro que nos fala aí do poder que tem, né, esse tomar a vida, tomar os pais, essa força, essa grandeza que a gente não consegue em outro lugar, senão vindo dos próprios pais. É lá que está a nossa força, é lá que está a nossa fonte de energia e vitalidade. Tchau! Espero que vocês tenham gostado.